Gente, boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre amigo Jesus esteja com a gente, né? Junto às nossas mentes e junto aos nossos corações. É com alegria que estamos aqui na casa de André Luiz, esse grande benfeitor espiritual do Chico, esse grande benfeitor espiritual do nosso país, da nossa doutrina, para conversarmos hoje sobre o Código Penal da Vida Futura. Quem chegou hoje pela primeira vez deve estar assustado com esse nome, né? É um nome Código Penal da Vida Futura. Mas vem tratar a respeito das leis de Deus. E as leis de Deus, irmãos, são leis simples. São leis naturais. A natureza é simples. Deus, nosso Pai, é simples. A nossa trajetória, a nossa caminhada é simples. A gente é que se enrola nela, né? Então, o Código Penal da Vida Futura é um capítulo 7 dessa obra magnífica, chamada O Céu e o Inferno. Esse capítulo, ele tem 33 itens, porque na verdade é um código, é um compilado construído por Allan Kardec para facilitar o nosso entendimento a respeito da lei divina. A lei de Deus e como ela atua sobre toda a criação e particularmente sobre as nossas vidas. Todos nós, a nossa vida, nossa caminhada, nossa trajetória, ela é regrada pela lei de Deus. E Deus, irmãos, se comunica com a gente através da manifestação das suas leis. Quando a gente faz uma oração e a gente recebe uma graça, a gente agradece a Deus, obrigado, porque Ele nos ouviu. É uma lei se manifestando. E é o tempo inteiro Deus conosco, se manifestando através das suas leis, através das leis que da natureza, da árvore que cresce, nasce, que frutifica, que floresce, independente da vontade do homem. É na observação da natureza que também a gente vê a atuação dessas leis. Mas a gente vai falar a respeito das leis divinas, sobre a nossa trajetória, sobre a nossa vida. E a gente vai trazer, no início do capítulo, antes de Kardec trazer os 33 itens do Código, que ele afirma. O Espiritismo não se apoia numa autoridade de natureza particular para formular um código fantasioso. Portanto, o nosso mestre de Lyon, um homem de ciência, era um homem muito sério, muito responsável com o seu trabalho, não colocaria uma coisa fantasiosa, nenhuma coisa particular de seus achismos, né? E ele continua. Suas leis no que toca o futuro da alma são deduzidas de observações positivas sobre os fatos. Então, Allan Kardec, ele compilou, ele construiu esse Código Penal baseado em fatos. Fatos esses que nós vamos encontrar na própria obra, O Céu e o Inferno. Mais para frente, na parte em que você vai encontrar os depoimentos de espíritos que já desencarnaram, já estão na vida espiritual e vai nos contar a respeito de como vivem lá. São espíritos endurecidos, são espíritos suicidas, são espíritos medianos, são espíritos indiferentes, são espíritos felizes. Existem várias classes, vários tipos de espíritos, porque nós somos individualidades. E a gente não vai perder a nossa individualidade quando a gente desencarnar. Mas a única coisa que a gente observa de forma muito evidente nesses depoimentos é que todos esses irmãos estão vivendo na vida espiritual as consequências do que foi plantado quando estavam encarnados. Será que aquela pessoa que está
foi embora, desencarnou, ela está bem na vida espiritual? Aí a gente tem que fazer uma revisão a respeito da vida. Como ela atuou quando esteve aqui? Ela auxiliou o seu irmão, ela buscou aprender a amar, ela buscou ser caridosa com o próximo, ela aproveitou as oportunidades que a vida colocou nas suas vidas, e isso serve para a gente também. A gente tem muita mania de pensar assim, ah, meu Deus, o que eu serei na próxima encarnação? A próxima encarnação você está construindo aqui agora, com os seus atos, com as suas atitudes. Nós vamos escolher. Então, para a gente pensar o que a gente vai ser na próxima encarnação, o que a gente vai viver, a gente tem que perguntar antes, como é que eu estou vivendo hoje? Estou aproveitando as oportunidades que são colocadas no meu caminho? Estou sendo caridoso com meu irmão? Estou vivendo ou buscando viver aquilo que Jesus me ensinou, que ensinou para a humanidade, que nos legou? Porque o Código Penal da Vida Futura vem afirmar isso, que a nossa vida, ela é toda regulada por uma lei, que é a lei de causa e efeito. Fomos criados lá no início da nossa trajetória espiritual, simples e ignorantes. Saímos da mão de Deus, simples e ignorantes. E ao longo da nossa caminhada, nossa trajetória espiritual, vamos tomando atitudes, vamos fazendo escolhas, e todas essas escolhas geram consequências. Escolhas boas, consequências boas. Escolhas ruins, consequências ruins. Essa é a lei. Deus, nosso Pai, não fica, esse daqui eu vou castigar. Não. Nós vivemos a consequência das nossas escolhas anteriores. E isso é tão bonito, porque quando a gente pensa que Deus criou todos nós, simples e ignorantes, e somos todos nós, né? Aí ao longo das nossas encarnações, ao longo das nossas vivências, construindo as nossas identidades, errando, acertando, ou melhor falando, errando, acertando. Estamos aí ao longo da nossa trajetória, errando, acertando, aprendendo, evoluindo, crescendo. Porque é isso que Deus quer da gente, irmãos. Deus não quer a nossa dor, Deus não quer o nosso sofrimento. Deus quer o nosso aprendizado. Deus quer que a gente aprenda. Jesus aguarda por nós e nos convoca, sede vós perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Vamos lá, gente, vamos despertar em vocês, em todos vós, as suas perfeições, as suas qualidades morais. E as perfeições é o que nós temos de melhor. A nossa caridade, a nossa amorosidade, a nossa confiança no Pai, a nossa fé, a nossa alegria. É isso que a gente tem de melhor. E a gente tem que fazer isso brilhar em nós. Que brilhe vossa luz diante dos homens, também falou Jesus. E para que isso brilhe, que as nossas qualidades, as nossas perfeições, as nossas aquisições morais, porque é isso tudo que nós temos, que elas venham emergir e brilhar, fazer com que a gente brilhe. Pois então, o Código Penal da Vida Futura tem 33 itens. E fica muito complicado para a gente analisar os 33 aqui. Então a gente fez um resumo, né, das principais pontos, né, que são lá mencionados e estudados dentro do Código. Por favor, quem tiver o Céu e o Inferno, chega em casa, ou então durante a semana, por favor, leia. Tá? O capítulo 7, que é o Código Penal da Vida Futura, é maravilhoso. O resto do livro também é maravilhoso. E, por favor, deve ter na biblioteca, aqui também tem a livraria, se vocês puderem adquirir, é um livro extraordinário.
Então, mas a primeira coisa que a gente vai pontuar aqui é que no Código Penal da Vida Futura, que é a justiça divina e as suas leis atuando sobre nós, humanidade, a gente vai perceber que o sofrimento é inerente à imperfeição. Então, o sofrimento é inerente à imperfeição. Nós sofremos porque somos imperfeitos. Somos seres imperfeitos. E o que é ser imperfeito, irmãos? Ser imperfeito é ainda infringir a lei de Deus. Porque a lei de Deus, como está lá no Livro dos Espíritos, no item 630 do Livro dos Espíritos, os Espíritos afirmam para Kardec que o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus e o mal, tudo o que desta se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Então, nós, espíritos imperfeitos, ainda agimos no mal, ainda atuamos no mal. Aí você vai falar, eu não, eu sou uma pessoa boazinha. Eu não ajo no mal. Quem aqui tem ciúme? Quem aqui tem tristeza? Quem aqui tem medo? Quem aqui tem desconfiança? Quem aqui tem mágoa? Quem aqui sente raiva? Tem alguém aqui que não sinta? Pois é. Isso ainda é o mal que existe em nós. Mas nós que somos espíritas, que estamos hoje nessa segunda-feira aqui, nessa noite meio chuvosa, que largamos as nossas casas, nós somos despertos. Se somos despertos, entendemos aonde queremos chegar, entendemos qual é o propósito da nossa encarnação, o que a gente precisa fazer. A gente vai sentir esses sentimentos, porque eles são inerentes à nossa imperfeição. Mas o que a gente não pode deixar é que eles ajam sobre nós, ou que nós ajamos em nome dele. Nós não podemos agir em nome do ciúme. Nós não podemos agir em nome da raiva. Nós não podemos agir em nome do ódio. Não podemos agir em nome da nossa raiva. Não podemos mais, irmãos. Somos espíritas. Somos aqueles que Jesus confia para que se implante um mundo regenerado aqui nesse planeta. A gente tem responsabilidade aberta. E sabe por que a gente tem muita responsabilidade? Porque também é a palavra do Cristo, que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E não existe, irmãos, nenhuma outra doutrina, não existe nenhuma outra escola iniciática, religião, que nos traga tantas informações a respeito da vida, a respeito da vida espiritual, a respeito de quem nós somos, o que somos, para onde vamos, qual é o objetivo de estarmos aqui. O Espiritismo é a doutrina que vai nos responder tudo isso. E isso nos lega a responsabilidade com a gente, com o nosso próximo e com o mundo. Então, somos imperfeitos sim, mas não podemos jamais deixar que essas imperfeições façam com que nós ajamos, com que nós atuemos em nome delas. Né? E aí continua. O castigo é a própria consequência natural do mal praticado. E ele continua, não o lugar físico. Kardec fala em castigo, né? Mas a gente pode entender que naquela época, né, as pessoas vindo das religiões medievais, mas a gente pode entender como uma consequência do erro cometido. Né? Então, o erro cometido tem as suas consequências. Então, a gente vai entender que fazemos o mal para alguém, esse mal vai retornar novamente. Não precisa ser necessariamente através da pessoa que a gente fez mal, né? Geralmente nunca é. Mas a gente faz isso, a gente está infringindo a lei. A gente infringe a lei quando a gente atua no mal.
quando a gente faz alguma coisa errada. E Kardec continua, que não é um lugar físico. Não é um lugar físico, porque nessa obra também aqui extraordinária, que é o Céu e o Inferno, Kardec vem esclarecer que céu e inferno não são regiões circunscritas. Não existe um céu paradisíaco, onde você vai ficar lá, não sei, ficar lá junto aos santos, né? Junto aos espíritos elevados, e você está lá, sabe? Não existe esse céu e também não existe esse inferno, que é essas fogueirinhas, né? Diabinhos lá com tridentes, isso tudo aí é tudo criação. Na verdade, o que Kardec nos afirma é que céu e inferno são estados da consciência humana. Estados da nossa consciência. Às vezes, aqui na Terra mesmo, nós podemos acordar no céu e vamos dormir no inferno. Aqui, ó, na nossa mente. Então, Kardec chama atenção para isso. Mais à frente, Kardec vem falar a respeito da responsabilidade individual, nesse mesmo código. Que o espírito carrega seu próprio castigo ou alegria de acordo com o que semeou. Então, não adianta a gente fugir. Os nossos erros, os nossos débitos, eles estão com a gente. Uma hora a gente vai ter que responder por eles. Uma hora a gente vai ter que responder por eles. E quando Kardec fala que o espírito carrega o seu próprio castigo ou alegria de acordo com o que semeou, eu só me lembro de Jesus. Que Jesus falou: quem me seguir, que pegue a sua cruz e me siga. Jesus nos convoca a segui-lo, mas carregando a nossa cruz, carregando aí os nossos débitos que precisam ser quitados. Podemos seguir a sua palavra, podemos seguir o seu chamado, mas não podemos nos libertar daquilo que é nosso. Nós precisamos responder pelos nossos erros, porque a lei divina, ela é educativa. Ela é educativa. Jesus não chega e fala: dá a sua cruz aqui que eu vou carregar. Não. Pegue a sua cruz e me siga. Vem com os teus erros, com os seus débitos, com as suas dificuldades, com o teu passado. Vem e caminha comigo. Vem comigo. Que meu jugo é leve. Vem. É Jesus nos convocando a fazer essa trilha que Ele nos apontou no seu Evangelho. E não importa o que a gente fez, não importa os erros do passado, não importa os erros de hoje, porque também o Espiritismo nos ensina que o amor tem sempre a porta aberta. Deus deixa sempre a porta aberta para a renovação, para a transformação, para o perdão. Então a gente também, nesse processo, quando a gente vai vivenciar, vai entender como funciona a lei divina, a gente também não pode passar pelo processo de culpa. A gente não pode se culpar. A gente tem que se abraçar. Porque o auto-amor também faz parte do processo de evolução. A gente se abraça, abraça as nossas imperfeições, abraça esse ser inferior criado pelo Pai, mas com todo o potencial para ser angelical. Com todo o potencial. Mas eu ainda sou pequena, ainda sou imatura, ainda estou no início da minha trajetória, na minha caminhada. Mas eu posso ouvir aquilo que Jesus me convoca a fazer. Sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Que brilhe a vossa luz diante dos homens. Vamos lá? Vamos seguir Jesus, abraçando as nossas imperfeições, levando a nossa cruz com a gente, mas não é abraçar as nossas imperfeições acreditando que eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Né?
Não. A gente abraça as nossas imperfeições num processo de reconhecê-las. Reconheço que eu sou egoísta. Reconheço que eu sou orgulhosa. Reconheço que eu tenho raiva. Reconheço que eu tenho ódio. Eu preciso melhorar. Eu preciso me transformar. Eu preciso me olhar e entender em mim o que pode ser transformado para que eu possa me libertar de todos os sofrimentos e dores. Porque à medida que a gente vai evoluindo, menos sofrimento a gente vai provando. Porque essa é a lei. O espírito imperfeito sofre pelas suas imperfeições. Mas à medida que eu vou me depurando, à medida que eu vou deixando de ser imperfeito, eu vou deixando de sofrer também, não é? Pois é. Então, Kardec vem falar a respeito que para a gente conhecer, nós conseguimos reconhecer os nossos erros. Nós temos o entendimento de como funciona, né, a vida espiritual. Sabemos que temos que acertar os nossos débitos aí com a espiritualidade superior. Então Kardec fala que é um processo, né? É uma tríade, né, necessária para conseguir essa libertação. Primeiro ele fala do arrependimento, que é o primeiro passo para o melhoramento. Mas ele apenas só não basta, tá? Sendo necessárias ainda a expiação e a reparação. O arrependimento suaviza as dores da expiação, porque desperta a esperança e prepara a reabilitação, mas somente a reparação pode anular o efeito ao destruir a causa. Ou seja, o que é arrepender? Arrepender é sentir. Sentir que eu cometi um erro. Sentir que eu infringi as leis. Então eu sinto arrependimento. Mas não é um arrependimento cheio de culpa, não é um sentimento cheio de culpa que vai me paralisar, não. É o arrependimento que vai me fazer buscar a reparação. E qual é o mecanismo que Deus usa para nos auxiliar nesse processo, senão a reencarnação? A reencarnação é a oportunidade santa, irmãos. Estar aqui hoje é tão importante para a sua vida aí, que é imortal. A vida é um sopro na vida do Espírito, como fala. A vida, a encarnação na Terra é um sopro na vida do Espírito, como fala André Luiz. Mas também ela tem uma importância tão grande. É uma oportunidade para a gente aí acertar os nossos débitos, se sutilizar, para a gente poder desenvolver nossas capacidades, viver as nossas experiências, estar ao lado, conviver ao lado de alguém que você feriu anteriormente, buscando reparar o seu erro, para viver um processo expiatório também que é necessário para acertar os débitos diante da criação. Porque é o arrependimento e a expiação. A expiação é passar por uma experiência semelhante que impusemos a alguém. Faz parte do processo. E por final, a reparação. Essa reparação é o ato de corrigir os erros cometidos, construindo ao lado do arrependimento e da expiação um terceiro pilar para o progresso e quitação dos débitos perante a lei de causa e efeito. Então eu preciso me arrepender, eu preciso expiar e eu preciso também reparar o erro que eu cometi. Portanto, esse é o processo para que a gente possa, ao longo da nossa trajetória, ir quitando. Só que as leis de Deus, irmãos, elas são leis ativas, né? Não é o olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, não. Entra aí uma questão muito importante, que é o amor. Deus nos ama
profundamente. Então, se a gente der algum sinal de transformação, se a gente der algum sinal de melhora, parece que todo o universo vai conspirar ao nosso favor e nos auxiliar. Então, Kardec também vem falar aqui, no livre-arbítrio e progresso, a alma pode se libertar de imperfeições e evitar o sofrimento através da própria vontade e esforço. Então não existe uma determinação. Eu cometi isso daqui, então eu vou ter que me arrepender, vou ter que expiar, vou ter que depois reparar. Não necessariamente. Porque o ser e o Filho de Deus atento ao processo, ele pode intervir, ele pode atuar para auxiliar este processo. Porque nós que somos espíritas sabemos de toda esse processo divino para cada um de nós, né? Esse esquema divino feito para cada um de nós, filhos do Pai, nós temos sim que aproveitar essa ferramenta que nos esclarece tanto para utilizar em nosso favor. E quando Kardec falou que fora da caridade não há salvação, ele não estava falando à toa. Ele estava nos apontando um caminho para que a gente possa acelerar esse processo e poder também, talvez, resgatar os nossos débitos sem a necessidade do sofrimento, da expiação, da respiração. Gente, tem uma obra chamada Vida Escreve, que ela foi de autoria espiritual de Hilário Silva. E ela chega até nós através da psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira. Essa obra tem um capítulo chamado O Merecimento. E ele é um capítulo muito interessante, porque vai falar a respeito exatamente dessa situação que a gente está abordando aqui. Trata-se de um homem chamado Saturnino Pereira. Saturnino era um espírita dedicado. Ele era um homem caridoso. Ele era um excelente pai de família, um excelente pai para os seus filhos. Estava sempre atuante no centro espírita. Tinha sempre uma palavra amorosa, uma palavra branda, uma palavra acolhedora para todos os irmãos que chegassem a ele. Só que um dia, Saturnino estava no seu trabalho, ele trabalhava com maquinário, e ele sofreu um acidente no trabalho que machucou o seu braço. Ele foi levado ao hospital e o braço dele foi salvo. Mas os médicos falaram, nós conseguimos salvar o braço, mas nós não conseguimos salvar esse dedo polegar, que é o dedo direito. Ele ficou muito triste, ele ficou muito desapontado, porque esse dedo na mão é um dedo muito importante. Muitas coisas que ele fazia antes, ele não poderia fazer. E muitas pessoas falaram, meu Deus, como isso foi acontecer com um homem tão bom? Tantas pessoas mais por aí que usam as mãos para fazer maldade. E Deus faz isso com uma pessoa tão boa que usa as mãos para fazer caridade. E Saturnino foi ouvindo essas coisas, foi se entristecendo, foi se isolando. Até que um dia a sua esposa falou, vamos ao centro, Saturnino. Vamos ao trabalho mediúnico. E ele, no impulso, aceitou o convite da esposa e foi. Quando chegou lá, ele recebeu uma mensagem que eu gostaria de ler para vocês, que é a seguinte. Há 80 anos, era você poderoso sitiante no litoral brasileiro.
E certo dia, porque pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você, com as próprias mãos, obrigou a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração por muito, muito tempo. E você implorou existência humilde, em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil, que é o braço direito. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando. E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo por ocasião da colheita. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijaria você todo o braço, mas perdeu só um dedo. Regozija-se, meu amigo, você está pagando em amor seu empenho à justiça. De cabeça baixa, Saturnino derramava lágrimas de conforto, de apaziguamento e alegria. Então, irmãos, aquele dono de fazenda, aquele grande agricultor, que moeu o braço de um empregado por capricho, retornou à vida na terra, em lar humilde, para resgatar o seu débito. Mas antes de resgatar, ele já entrou no processo da reparação. Ele já entrou no processo da transformação. Ele já entrou no processo do trabalho na seara do Cristo. E isso foi o grande diferencial. A ponto do que estava acordado na vida espiritual antes do seu desencarne, que ele perderia o braço, ele perdeu só o dedo. Porque o seu débito com a vida espiritual foi atenuado através do seu trabalho, da sua caminhada e do seu amor. Por isso, irmãos, no final, Hilário Silva termina essa história contada escrevendo a respeito de uma passagem que está no Evangelho de Pedro, que trata-se amar a Deus, que trata-se o amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre a multidão de pecados. Todos os seus débitos, todos os seus erros, todas as suas atitudes impensadas, todas as pessoas que você prejudicou, toda a dor que você distribuiu antes, em momento que você era ignorante das leis de Deus, em momento que você não conhecia, em momento que você estava ferindo teu irmão, sem saber que existiam consequências, mesmo assim, elas precisam existir na sua vida, porque Deus, nosso Pai, não quer a nossa dor, o nosso sofrimento, mas Ele quer o nosso aprendizado. E todo o processo da evolução espiritual se dá através do aprendizado. O aprendizado das coisas científicas, todas as ciências, e também se dá através do aprendizado moral, daquilo que está no coração da gente. Porque é o amor que cobre a multidão de pecados. E é o amor. E a gente fica pensando, meu Deus, e vem Jesus e fala, diante das leis e os profetas, eu vos afirmo que só existe apenas uma lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar
agradecer pela criação, agradecer por ter sido criado, simples e ignorante, e poder estar fazendo toda essa trajetória, construindo a sua identidade, porque a gente, irmãos, nós somos o resultado de tudo o que vivemos, nós somos o resultado de tudo que sentimos, nós somos o resultado de toda a nossa trajetória. Por isso, nós somos únicos. Esse esquema divino é tão perfeito que não existe ninguém igual a mim nem igual a você. Por mais que nós tenhamos tido experiências parecidas, nós sentimos de forma diferente, nós agimos de forma diferente. Está aí a nossa identidade espiritual sendo construída ao longo dos trancos e barrancos por espíritos imperfeitos, mas com todo o potencial para sermos anjos. Porque Jesus, né? Às vezes a gente pergunta, meu Deus, por que Jesus insiste nessa humanidade? Porque Jesus ainda tem paciência com a gente. Né? Como é que ele tem paciência com essa humanidade? A gente vê cada coisa que a gente... Meu Deus do céu! Mas a gente tem que entender que Jesus, com seu olhar crístico, ele não vê essas pessoas que somos hoje, não. Ele vê os cristos que seremos amanhã. Ele vê os anjos que seremos amanhã. Como a gente olha para uma criança, né? Que sai, engatinhar, levanta e começa a caminhar. A gente fala, meu Deus, olha o potencial. Pode ser um grande homem, uma grande mulher. E assim Jesus olha para a gente. E o amor, irmãos, é o que justifica a nossa caminhada. É o amor que justifica a nossa existência. É o amor que justifica a nossa trajetória. Jesus nos chamou a chamar o Pai, Deus, de paizinho. Antes, lá no antigo Evangelho, né, as Escrituras antigas, né, o Antigo Testamento, eles tratavam Deus como o Senhor dos Exércitos, o Senhor, o Deus, aquele Deus distante. Já Jesus não. Jesus trouxe Deus próximo. Deus, meu Pai, nosso Pai. E Jesus também nos ensinou, irmãos, que Deus é a expressão máxima do amor. A expressão máxima do amor. Então, se Deus é a expressão máxima do amor, e está lá também, no Antigo Testamento, que nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador, o que nós somos, irmãos? Nós somos amor. E a gente sofre, sabe por quê? Porque a gente age contra a nossa essência. A gente age contra aquilo que nós somos. Nós somos amor. Então, à medida que a gente vai se depurando ao longo das encarnações, aí a gente vai fazer com que esse amor, que é a nossa verdadeira essência, tome conta de nós. Daí a gente vai ser espírito feliz, longe de todo sofrimento, de toda dor, seguindo o nosso Mestre, que nos convoca a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. O Código Penal da Vida Futura mostra as leis divinas, mas também mostra que essas leis, elas não são leis rígidas, elas não são leis duras, elas não são leis que não possam ser transformadas, porque é o amor que vai transformá-las. E como é que a gente ama? A gente ama quando a gente se regula. A gente ama quando a gente vai buscar nossa transformação através das nossas atitudes. A gente ama quando a gente segue o lema da doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação. Porque é a caridade que vai fazer com que a gente se sensibilize intimamente. A caridade é um exercício para o amor, para o sentir o amor. Quando a gente sai das nossas questões e vai ao contato com o irmão que sofre. A gente vai ao contato
com a dor do outro. A gente abandona o nosso egoísmo para vivenciar o irmão que está lá na lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a gente termina com uma passagem evangélica. Ela é evangélica, mas ela está lá também na Boa Nova, na obra de Humberto de Campos, que fala que Jesus convocou todos os discípulos para subirem no barco, para passar de um lado para o outro, da margem do mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, porque era um lago tão volumoso que eles também chamavam de Mar da Galileia. Então ele convocou, chamou todos os discípulos, e os discípulos foram sorridentes, subiram no barco. Subiram no barco seguindo Jesus para ir para a outra margem do lago. Mas chegando no meio, o céu se fechou. Começou uma chuva de raios. O lago se agitou e ondas levavam e jogavam a embarcação de um lado para o outro, de um lado para o outro. E a água começou a entrar dentro da embarcação, começou a invadir. E eles todos alvoroçados, preocupados, nervosos, com medo, foram falar Jesus, Jesus, e nos conta o Evangelho que Jesus dormia. Uns falam que Jesus meditava. Mas eles insistiam, Jesus, Jesus, e Jesus na perfeita calma. Até uma hora que um se desesperou e falou, Jesus, Jesus, acorde, não vê que perecemos? E Jesus acordou e falou, ó homens de pouca fé. Levantou-se, abrandou os raios, as nuvens se dissiparam, acalmou os mares, acalmou as ondas, e tudo voltou à calmaria. E virou para os homens, por que o desespero, irmãos? Eu estou aqui. E isso, gente, serve que para os momentos de dor, para os momentos de tempestade, para os momentos de desafios, de desespero, a gente lembrar dessa frase de Jesus. Não vos aporrentais, não vos afligis, eu estou aqui. E é com essa confiança, é com este amor e com esse verdadeiro respeito e adoração pela palavra de Jesus, a gente termina a nossa exposição, agradecendo a todos que nos ouviram até o momento. Obrigada.